Capítulo 2 Sabedoria e Entendimento. A Bíblia nos diz para obtermos sabedoria e, com a sabedoria, obtermos o entendimento. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios 4, versículo 7. Você pode obter uma grande sabedoria de pessoas que veem abertamente o mundo espiritual. Pessoas que estão onde você quer estar. Você pode obter instruções passo a passo que podem tornar tudo muito simples. Mas se você não tem o entendimento, isso irá te fazer pouco ou nada bem. Isto pode parecer óbvio para você. Você pode dizer, é claro que você deve ter entendimento. Eu também achei que eu sabia disso. Então, quando eu chegava na parte de um livro que falava sobre o entendimento, eu quase não a lia, porque eu queria chegar na parte da revelação mais profunda. Todas essas páginas que falavam sobre como aprendermos e como o entendimento é formado por nossas próprias experiências de vida, eu não aprendia nada a partir delas. Todos os capítulos que falavam como o nosso meio ambiente nos dá uma base para a compreensão de palavras, frases e conceitos, por um longo tempo passaram despercebidos por mim. Eu realmente espero que você seja muito mais inteligente do que eu. Descobri finalmente que devemos entender as instruções do ponto de vista de quem as dá, para que possamos nos beneficiarmos delas. Vejamos alguns exemplos. Sobre o que é o seu livro exatamente? Quando comecei a procurar por livros e instruções para me ajudar, ao mesmo tempo que o Senhor começava a abrir os meus olhos espirituais, descobri que nem todo mundo tem o mesmo conceito do que ver no Espírito realmente significa. De repente tive uma revelação a respeito do que todos os outros livros estavam falando. Para cada livro que falava sobre a visão espiritual, da perspectiva de que eu queria aprender, ou seja, quando seus olhos espirituais estão realmente abertos e você realmente vê. Eu encontrava 50 livros que falavam sobre algo completamente diferente. Eu ia até a seção de livros cristãos de uma livraria e via títulos como Ver o Invisível ou Olhos para Ver e Visão Espiritual, para então descobrir que estes livros, na verdade, estavam falando de entendimento, ou sobre ter uma compreensão intelectual, ou como interpretar as Escrituras. Para ser honesto, foi muito decepcionante. Tenho certeza de que os livros eram muito bons, mas os seus títulos estavam equivocados para mim. Na minha opinião, é o que sempre acontece quando você tenta explicar coisas sobrenaturais, dando-lhes explicações naturais. É uma decepção. Eu também descobri a mesma coisa quando eu tentei encontrar livros sobre os nossos amigos e companheiros de serviço, os anjos. Títulos de livros como Os Anjos em Sua Vida, um livro sobre crianças, e Recepcionando Anjos, um livro sobre como planejar festas e entreter as pessoas. Eles não tinham nada a ver com o reino angelical. Subtítulo: Pergunte e você receberá. Nesta viagem para ver o invisível, você deve ser ousado o suficiente para fazer perguntas se você não entender alguma coisa. Se você não foi criado em um ambiente que abraçou as coisas sobrenaturais de Deus, você pode ter que correr atrás para entender até mesmo a terminologia. A ideia de sabedoria e de entendimento também se aplica aos conceitos e ideias ainda mais do que aos títulos de livros. Subtítulo: Esperem no Senhor. Uma das coisas que eu ouvi várias vezes de todos os que tinham algum grau de visão espiritual é que você tem que esperar no Senhor. Quando você espera no Senhor, você se posiciona para receber de Deus. Isso parecia fazer sentido para mim. Fui criado em uma igreja evangélica e então eu sabia sobre a espera no Senhor. Porque em quase todos os cultos que eu havia ido, nós havíamos esperado no Senhor.
No final de quase todos os cultos, o pastor fazia uma chamada ao púlpito para receber a salvação e as pessoas vinham à frente para receber a salvação ou uma oração ou para receber algo de Deus. Depois de uma curta pausa na chamada ao altar e depois que as pessoas paravam de vir à frente, o pastor sempre dizia: "Vamos esperar no Senhor." Então nós esperávamos. Esperar no Senhor geralmente levava de 2 a 5 minutos e muitas vezes um piano era tocado de forma suave ao fundo. Em seguida, o culto terminava. Essa foi a minha compreensão do que significava esperar no Senhor. Eu sei que soa meio engraçado, mas eu, assim como várias pessoas, não havíamos sido ensinados sobre o que significa esperar no Senhor. E se você não tiver sido ensinado ainda, como você pode saber? Subtítulo: o que exatamente é a adoração? Entendimento sobre a adoração também nos dá um bom exemplo. Eu ouvi uma piada de um profeta uma vez e ele disse que a maioria das pessoas pensam que o louvor é 3 músicas rápidas e a adoração é 3 músicas lentas. Você também pode acreditar nisso às vezes. Às vezes ficamos tão fechados em nossos objetivos que se o Espírito Santo quiser fazer algo diferente, poderia arruinar, entre aspas, todo o nosso serviço de adoração. Agora mesmo em todo o mundo, há pessoas que se reúnem e adoram a Deus tão profundamente que pessoas doentes são curadas apenas por estar lá. Há igreja onde os diamantes e outras pedras preciosas caem do céu quando o nome de Jesus é exaltado. Eu fui a esses lugares e vi isto acontecer. Você deve ter o entendimento. Se alguém tem um dom espiritual que você deseja, essa pessoa então irá dizer que você precisa esperar, orar, adorar, interceder ou jejuar. Pergunte exatamente o que isso significa para eles. Peça a eles para dar a você um passo a passo, descrevendo o que eles fazem e como eles fazem isso, ou você pode encontrar-se fazendo somente o que não funciona. Se você realmente deseja ter seus olhos espirituais abertos, e você deveria desejar, esteja certo a respeito. Peça ao Espírito Santo para ser o seu mentor diário. Se ele é o seu mentor, você vai andar no caminho certo, a salvo de engano e não perdendo o seu tempo. O Espírito Santo fará com que seja tudo muito claro para você. Às vezes ele lhe dará primeiro uma experiência e depois a explicação. Às vezes ele lhe dará uma lição e posteriormente uma experiência e a compreensão. Vou dar-lhe exemplos para mostrar como isso funciona para mim na vida real quando nos movemos mais e colocamos a mão na massa, por assim dizer. Sabedoria é ficar perto de pessoas que estão onde você quer estar e fazer-lhes perguntas até que você realmente as entenda. O Espírito Santo ajuda-nos na medida em que buscamos a sabedoria e o entendimento. O que não é sábio é ouvir pessoas que não têm paixão para ir aonde você quer ir e não estão buscando os dons espirituais que você deseja, mas que querem lhe dizer que, se Deus realmente quisesse que você possuísse algo, então Ele teria simplesmente dado. Esse tipo de instrução não é sabedoria. Não busque comunhão com as pessoas que denunciam e denigrem as coisas sobrenaturais de Deus. Eles vão afetar a atmosfera ao seu redor. Você pode amá-los, você pode orar por eles e você ainda pode orar com eles, mas não beber de seu espírito. Eu não estou dizendo que essas pessoas não amam ao Senhor. Tudo o que eu estou dizendo é que eles não estão prontos ou dispostos a aceitar e receber essa revelação. Muitas pessoas não aceitam o fato de que Deus ainda cura as pessoas, até que um de seus entes queridos precise de um toque de Deus. Subtítulo: Todo mundo quer ser amigo do garoto rico. O Senhor trouxe à minha mente um dia uma cena quando todas as crianças querem ser amigos do garoto rico do bairro. Nós todos já vimos filmes com enredos como este.
Na verdade, todas as outras crianças não gostam do garoto rico. Elas só querem nadar em sua piscina, brincar com seus brinquedos e comer de sua cozinha completamente equipada com todas as coisas às quais eles nunca teriam acesso de outra maneira. O garoto rico geralmente descobre em algum momento no filme que ninguém realmente gosta dele e ele fica com o coração partido. E ele estava apenas sendo usado. O Senhor revelou-me que eu era culpado disso também. Ele disse que eu queria todas as guloseimas, como visão espiritual, visitas de anjos, milagres, sinais e maravilhas, mas que eu não estava cultivando minha relação com Ele em primeiro lugar. O Senhor me disse que Ele fica feliz em me dar todas estas coisas, mas que elas devem existir além da minha relação com Ele. Que eu deveria vir à sua casa por causa de meu desejo por Ele e não pelas coisas que Ele pode me dar. Mas buscai primeiro o reino, o seu reino, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Subtítulo: As chaves do reino. Não há nada sem Jesus Cristo. Todas as suas unções, presentes, milagres, curas, visão espiritual, visitas de anjos e encontros celestes fluem a partir do relacionamento com Jesus. Ele é a fonte e Ele é a chave mestra. Subtítulo: Intimidade com Cristo. Saber que Jesus é a chave mestra é um passo na direção certa, mas ainda devemos manter bem firme a ideia no nosso espírito que a nossa razão deve ser o próprio Senhor. Sim, os milagres são incríveis, as curas são fenomenais. Enxergar o mundo espiritual vai além de tudo que já vivemos na natureza terrena. E as visitações angelicais são mais do que uma bênção, estão além de qualquer descrição. Mas não podemos e não devemos buscar os dons como um fim a si mesmo, não importa o quão boas as nossas razões podem ser. Sim, eu quero colocar as mãos sobre os enfermos e vê-los sendo curados. Sim, eu gosto de ver e experimentar as coisas milagrosas de Deus. E eu amo estar no Espírito e eu adoro ver os anjos. Mas todas essas coisas devem fluir do nosso relacionamento com o Senhor. Essa foi uma lição que o Senhor tinha para me ensinar quando eu comecei a buscar as coisas espirituais e a ficar animado a respeito delas. Comecei a concentrar-me mais nos dons e menos naquele que dá os dons, e não podemos ou devemos fazer isso. Mas Deus é fiel para nos manter e para nos dirigir. Certifique-se de seus motivos ou você pode realmente abrir as portas para o diabo. O diabo ficaria feliz em dar-lhes experiências sobrenaturais além de um relacionamento com Jesus. Entre aspas, motivos errados podem trazer isso. Um anjo do Senhor me disse isso. Subtítulo: De Jesus para Michael. Seu voo foi cancelado. Eu terei que revelar alguns dos meus fracassos ao longo do caminho se eu quiser passar o benefício das coisas que eu aprendi. A próxima história é exatamente isso. No início da minha busca pelas coisas espirituais, eu aprendi que com foco e desejo você pode entrar no mundo espiritual. Aprendi também que no mundo espiritual quase tudo é possível. Nessa dimensão não estamos limitados às coisas que só os nossos corpos naturais podem fazer. Eu aprendi que é possível voar no mundo espiritual. Na verdade, depois que eu descobri isso, acabou se tornando a minha missão, por assim dizer. Toda vez que eu me encontrava no mundo espiritual, seja por acidente ou por escolha, eu ia voar. Isso era tudo o que eu queria fazer. Eu não fui para orar. Eu não fui para ter comunhão com o Senhor. Eu não fui para a adoração. Eu só queria voar. Subtítulo: Encontro angelical. Neste dia em particular, eu me deitei na minha cama e decidi que gostaria de ir ao mundo espiritual. Mudei meu foco de fora do reino natural e para dentro do mundo espiritual e comecei a pensar em me mover no espírito. Depois de um curto período de tempo, talvez uns 30 minutos mais ou menos, eu entrei nessa dimensão. E assim eu me sentei na beira da minha cama, no mundo espiritual, emocionado porque estava prestes a voar.
De repente, um anjo entrou como um raio. Ele estava vestindo a armadura de um guerreiro e eu podia literalmente sentir uma energia intensa e avassaladora que emanava dele. O seu olhar era bastante acirrado e, para ser honesto, ele parecia estar muito zangado comigo. Ele me olhou nos olhos e disse com uma voz muito autoritária: "Pare de buscar o sobrenatural para divertir-se. Você vai abrir uma porta para o espírito de bruxaria?" Então, de maneira tão poderosa quanto ele veio, ele foi embora. Era como se um tornado tivesse me atingido. O encontro com o anjo aconteceu em meros segundos, mas por causa da força bruta de Deus nele e a velocidade do encontro, eu senti como se tivesse acabado de ser atropelado por um trem em alta velocidade. O Senhor havia me corrigido e eu me arrependi. Há muitas experiências incríveis à frente, mas elas devem sempre fluir a partir do seu relacionamento com Jesus Cristo. Amém.